Ela não veio para te destruir. Veio para te impedir de se destruir. Isso não é filosofia vazia. É o que a sua própria biologia faz. E nos próximos minutos eu vou te provar, com 5 descobertas, que a sua parada foi, na verdade, o seu maior ato de sobrevivência. Descoberta número 1. O burnout não é uma falha de força de vontade. É um mecanismo de defesa sofisticado, o mais sofisticado que você tem. Olha o que aconteceu com você. Você ignorou o cansaço, ignorou a insônia, ignorou o aperto no peito, o desânimo, a irritação que não passava. Você continuou. Porque é isso que os fortes fazem, né? Continuam. E então, o seu sistema disse: já que você não para por vontade, eu paro você por força. Aquilo que você chamou de colapso foi a última linha de defesa, não o primeiro sinal de fraqueza. Você não quebrou porque era fraco. Você quebrou porque era forte demais, por tempo demais, sem nunca desligar. Guarda essa frase. O seu esgotamento não é a prova da sua fraqueza. É a prova de que você se levou até o limite e o seu corpo te salvou no último segundo. Descoberta número 2. Presta muita atenção nesta. Tem uma armadilha que ninguém te avisou. A produtividade frenética. Você achou que correr mais rápido ia te tirar do buraco, mas correr era exatamente o que estava cavando ele. Toda vez que a ansiedade vinha, você trabalhava mais. Toda vez que a tristeza vinha, você se ocupava mais. Toda vez que o vazio gritava, você abafava ele com mais tarefa, mais meta, mais tela. Você estava tentando apagar um incêndio jogando gasolina nele. E o que aconteceu? A sua fundação interna foi sendo demolida em silêncio. Enquanto você construía a parte de cima, a base desmoronava. Foi por isso que a sua parada veio. Não foi punição, foi intervenção. O universo, chame do que quiser. Sua intuição, sua biologia, a vida, puxou o freio de emergência antes do ponto de ruptura. Ele transformou o seu movimento frenético em silêncio obrigatório. E a pergunta que você precisa se fazer agora não é: como eu volto a produzir rápido? É: o que eu estava tentando não sentir enquanto produzia? Descoberta número 3. Essa foi a que mais doeu em mim. Quando a parada vem, vem acompanhada de solidão. Você se afasta, as pessoas se afastam, o silêncio fica enorme. E aí, você interpreta isso como abandono. Mas escuta o que eu vou te dizer. Essa solidão não é abandono, é reconstrução. É o espaço onde o seu velho eu é desmontado, peça por peça, para que um novo possa nascer. Você não está sendo isolado por acaso. Está sendo colocado em quarentena, porque aquilo que você estava se tornando estava te matando. Nesse silêncio, você recupera a única coisa que a produtividade te roubou: a sua soberania emocional. O direito de sentir o que você sente sem pedir permissão a ninguém. O direito de não performar. O direito de existir sem produzir. Enquanto você lutar contra essa quietude, ela vai doer. O dia que você parar de lutar contra ela, ela começa a trabalhar a seu favor. E se, nesse processo, você precisar de terapia ou acompanhamento profissional para atravessar esse silêncio, isso não te tira o mérito de estar se reconstruindo. É reforço, não fraqueza. Se isso está tocando em algo que você estava evitando, deixa o like e comenta a palavra recomeço.
Porque o algoritmo precisa entregar isso para quem está agora no fundo do poço, achando que é o único. E se inscreve no ângulo mental. Aqui não tem fórmula mágica. Tem realismo esperançoso, a verdade que ninguém tem coragem de te contar. Descoberta número 4. Existe uma voz que você vem ignorando há anos. Ela fala baixo, por isso você não ouve. Ela não grita, ela avisa. Quando você aceitou aquele trabalho e sentiu um aperto no estômago, era ela. Quando você entrou naquele relacionamento e algo te dizia não, era ela. Quando você continuou correndo, mesmo sabendo que estava no caminho errado, ela estava lá, tentando te parar. Essa voz é a sua intuição. E o burnout é o que acontece quando você a silencia por tempo demais. Pensa assim: a sua intuição é o alarme suave. O burnout é a sirene final. Se você tivesse escutado a primeira, talvez a segunda nunca precisasse ter tocado. Por isso, a partir de hoje, presta atenção no que te esgota. O que te drena não é neutro, é um sinal. Cada tarefa que suga sua alma está te dizendo para onde você não deveria ir. A intuição não é misticismo, é o seu sistema mais antigo de proteção, e ela raramente está errada sobre você. E agora, a descoberta número 5. Essa é a mais difícil de aceitar e a mais libertadora. Você perdeu alguma coisa recentemente? Um emprego, um projeto, uma relação, um plano que você construiu por anos. E a sua mente te disse: você foi rejeitado. Eu vim aqui hoje para te dizer outra coisa. Você não foi rejeitado, você foi redirecionado. Tem porta que fecha porque não era para você passar. E o que dói agora, o fracasso, era na verdade um escudo. Um escudo que desmantelou as ilusões que estavam matando o seu espírito. O que é seu não precisa ser perseguido. O que precisa ser perseguido provavelmente não é seu. Repete comigo, em silêncio, agora. Eu estou sendo redirecionado, não rejeitado. Você perdeu o controle. E é exatamente aí que começa a sua sobrevivência. Porque só quando o velho castelo cai é que você descobre qual é a fundação que sobrou. E é sobre ela que você reconstrói tudo. Então, fica comigo. 5 descobertas. Número 1. O seu burnout não é fraqueza. É um mecanismo de defesa que te salvou do colapso total. Número 2. A sua produtividade frenética era a armadilha. Parar não foi o problema. Parar foi a cura. Número 3. A solidão forçada não é abandono. É o espaço onde o seu velho eu é desmontado para o novo nascer. Número 4. A sua intuição é o alarme suave. O burnout é a sirene final. Aprenda a ouvir o primeiro para nunca mais precisar do segundo. E número 5. Você não está sendo rejeitado. Está sendo redirecionado para algo que a sua pressa nunca deixaria você ver. O farol não briga com as ondas. Ele simplesmente permanece aceso enquanto elas se quebram sozinhas contra a rocha. A sua parada não foi o fim, foi o começo da sua reconstrução. O mundo te pediu para ser uma máquina. O burnout veio para te lembrar que você é humano. E humanos não foram feitos só para funcionar. Foram feitos para florescer. Se esse vídeo te abriu os olhos, comenta recomeço e compartilha com alguém que está agora se culpando por ter caído. Deixa o like e se inscreve, porque aqui
você aprende o que ninguém te ensina sobre poder de verdade. Assuma o seu ângulo mental.